pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma reunião especial que o Dia de Saúde preparou para vocês. Hoje com a participação da nutricionista Inti. Ela já fez uma participação uma vez aqui na nossa reunião especial e todo mundo adorou. E aí nós resolvemos convidá-la de novo. Hoje ela vai falar sobre um outro tema, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que norteia aí as nutricionistas, os profissionais de saúde e também pode nortear qualquer pessoa a fazer um tipo de alimentação mais saudável. E ela vai comentar, vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou sair um pouquinho aqui da tela, mas eu vou lendo as questões de vocês para que a gente responda, tá? E se possível, gente, sempre fazer questões voltadas ao tema para ela, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida diferente, vocês têm os canais de comunicação aqui do Dia de Saúde, que é o chat nutricional, pode até comentar no meu blog, que eu sou a nutricionista aqui do DS, para quem não me conhece, né? E para a gente deixa umas questões mais voltadas aí para o tema, tá bom? Então, aproveitem e agora é com você, Inti. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho das recomendações do guia para a população brasileira. E aí, antes de falar para vocês das recomendações de fato do guia, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre por que esse guia foi criado, qual foi a intenção da gente ter um novo guia, que às vezes a gente até fala novo guia para recomendação, né? Então, por que a gente precisou de um novo guia? O que a gente tinha de recomendação de alimentação saudável até 2014? Então, até 2014, quando foi lançado esse novo guia, quando a gente falava em alimentação saudável, ela era baseada em nutrientes. Então, eu preciso comer carboidrato, regulador, proteína, gordura, mas isso não era uma recomendação tão clara assim. Mesmo porque, quando a gente fala em um alimento, eu estou comendo arroz, eu não estou comendo carboidrato, eu estou comendo carne. Ela é uma fonte prioritariamente de proteínas, mas também é um alimento que tem gordura. E aí, qual tem menos gordura? Qual tem mais gordura? Isso não ficava muito claro nessa recomendação de nutrientes. Então, o que de fato eu preciso comer? Quando a gente falava para profissionais de saúde ou para nutricionistas, carboidrato, proteínas, lipídios são nomes comuns. Mas quando a gente fala para a população, isso não ficava tão nítido como de fato a gente deveria comer ou não. E o fato dessas recomendações não serem tão claras fez com que a gente tivesse um aumento da obesidade. Não só por isso, né? Então, a gente tinha recomendações, tinha ideias do que a gente deveria comer ou não, mas essas recomendações não estavam sendo suficientes para combater o ganho de peso da população. Se a gente olhar aí, nos últimos 9 anos, ela cresceu 23%. Então, esses são os números do Ministério da Saúde quando a gente fala só de obesidade. Quando a gente fala de excesso de peso, então pessoas que estão acima do IMC de 25, então isso inclui também os obesos, a gente já tem mais de metade da nossa população acima do peso. Então hoje é mais normal a gente ter pessoas com excesso de peso do que pessoas com peso normal. E aí as autoridades começaram a se questionar. O que a gente está fazendo de errado que o número da obesidade, do excesso de peso não para de subir? O que a gente pode fazer de diferente para ajudar mais a população? O que a gente pode fazer para ser mais claro, para começar a combater de verdade o excesso de peso? E aí, alguém começou a se questionar quando é que foi que a gente começou a aumentar o peso. E aí, o que conseguiu se verificar foi que esse excesso de peso começou com maior frequência no período pós-industrial. E aí começou a se pensar o que mudou no período pós-industrial. Então vamos pensar um pouquinho aí o que teve de diferente pós-industrialização. Como eram os nossos trabalhos antes da industrialização? Então a maior parte das pessoas trabalhavam na área rural. Mesmo quando elas começaram a vir para a cidade, eram trabalhos muito mais manuais, muito mais pesados, tinham poucas máquinas, a maior parte era feita pelo homem mesmo. Pós-industrialização, o que aconteceu? A gente começou a ter
uma automatização muito grande e ficou para o homem fazer apenas supervisão. Mesmo quando a gente pensa hoje em trabalhos técnicos, né, numa pessoa que trabalha numa linha de montagem, por exemplo, a pessoa não fica se movimentando, ela fica ali parada, ela pega uma caixa daqui, põe para cá, pega uma peça aqui, põe para cá, aperta um parafuso e solta, aperta um parafuso e solta. Então, o nosso movimento, mesmo em funções de trabalho manual, já é muito menor do que era no período pré-industrial. E aonde está a maior parte da população hoje trabalhando? Atrás de um computador. Né? Então, hoje, a maior parte do nosso trabalho é intelectual. E aí, o nosso gasto energético ficou muito menor. Quando a gente fala também de trabalho, onde as pessoas trabalhavam antes? Em locais muito mais próximos da sua casa. E aí, como é que elas iam trabalhar? Iam de bonde, iam a pé, iam de ônibus, mas o tempo de deslocamento era pequeno e isso facilitava também a vida, como é hoje. Né? Principalmente se a gente fala de grandes cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu moro na Zona Norte, trabalho na Zona Sul. Quanto tempo eu perco de deslocamento sentada no carro no trânsito, ou no ônibus no trânsito, ou num trem ou no metrô? Então, o tempo de deslocamento, que acaba sendo parado também, acaba sendo muito grande, né? O que mudou também no preparo das nossas refeições. Antigamente, as pessoas paravam para preparar as refeições. E isso não é só que era alimentação de mais qualidade. Não, no tempo do preparo também tinha gasto de energia. A mulher descascava, a mulher picava, né? Então tinha gasto também para isso. Hoje, como é o preparo das refeições? Olha lá, né? A mãe dos trigêmeos tira a lasanha do freezer e coloca dentro do micro-ondas. Então, até mesmo o nosso gasto energético com o preparo das refeições se limitou a isso aqui, né, gente? Abrir o micro-ondas e apertar um botão. É só isso que eu tenho de gasto. Eu não corto, eu não pico, eu não abaixo e levanto, eu não faço nada mais. Então, o nosso gasto está ficando cada vez mais limitado. E quando a gente fala também das questões dos momentos das refeições, que isso também é uma parte que o guia aborda. Eu acho que vale muito a pena vocês olharem, depois eu vou deixar o link do guia, porque ele aborda com profundidade o que mudou no momento das nossas refeições, que antigamente, como a gente tinha esse menor tempo de deslocamento, as pessoas tinham mais tempo para sentar e fazer as refeições juntas, discutiam o seu dia, discutiam os problemas da família. Hoje, como é a refeição em família? Cada um sentado no sofá, o outro sentado na cama, o outro com o seu celular ou com o seu tablet, cada um num canto, ou cada um num horário diferente, porque tem uma rotina diferente, mais maluca que a outra. Um acorda cedo, o outro acorda mais tarde, o outro chega de madrugada. E aí, muitas vezes a gente trabalha tanto que acaba comendo ali na própria baia do trabalho, né? Eu tô muito corrida hoje, não vai dar tempo de eu sair para almoçar. E aí acaba comendo ali na própria baia, sem prestar atenção em nada do que está comendo. E até quando a gente pensa em momentos especiais, né? Como era antigamente se fosse para um restaurante? Era um evento, era uma coisa muito especial, que ia saborear um prato muito diferente. Hoje, até mesmo quando a gente fala em restaurante, é esse tipo de cena que a gente vê, né? As crianças com tablet ou com celular, por quê? Se ela está no tablet ou no celular, ela vai comer tudo, porque aí eu enfio qualquer coisa dentro da boca da criança, e ela também fica quietinha ali, não atrapalha os pais, não fica correndo pelo corredor e não atrapalhando. Então, essa mudança foi muito grande na nossa rotina, né? E aí, o que o próprio guia fala pra gente é que as nossas escolhas mudaram. Então, o que o guia fala pra gente, né? Essas são as palavras que estão lá no guia alimentar. Ele fala que a nossa alimentação vem mudando drasticamente. E aí, o que a gente vem trocando? Alimentos in natura, que são os alimentos naturais, ou as preparações culinárias, um arroz, um feijão, uma abobrinha refogada, um bife, por produtos industrializados prontos para o consumo. E o que essa transformação trouxe para a gente? Um desequilíbrio tanto na oferta de nutrientes, que a gente vai ver bem essa questão, como também uma ingestão excessiva de calorias.
E aí a gente vai falar bem, eu vou explorar bem com vocês essa questão dessa troca aí, tá? Então, quando o maior problema que o guia coloca pra gente, a maior explicação para o crescimento da obesidade é justamente a nossa mudança de escolhas, né? De comportamento de forma geral. Hoje a gente vai falar de escolhas de alimentos, mas ele aborda lá outros temas, tá? E aí, falando de mudanças de escolha, eu achei que essa figura era muito ilustrativa, né, gente? A gente vê índios comendo McDonald's, né? O que a gente pensa? Eu penso num índio, uma pessoa que vai lá caçar o seu próprio peixe e colocar lá para assar na fogueira, né? Até a questão de desapropriação cultural nossa também mudou, né? Porque hoje em dia você pega uma pessoa da região Nordeste, da região Norte, a culinária deles é até diferente, só que por conta dessa globalização, né, talvez excessiva aí dos alimentos, às vezes a pessoa perde a apropriação cultural, a identidade dela, né? Tem vergonha, às vezes, de falar que gosta da comida regional tal, né? É difícil. Que isso também é um tema abordado lá no guia, né? Então, o guia, assim, é bem completo, gente. Ele aborda milhares de aspectos, até mesmo isso, de que o alimento também é uma identidade cultural, sim, né? Então, a feijoada não tá na nossa cultura por acaso, né? De onde veio o hábito da gente ter feijoada? Veio lá de trás, né? Dos escravos que moravam, que são os nossos ancestrais, né? Então, até a questão da perda da identidade cultural também é colocada no guia. E aí, vamos pensar nessa questão aí dos desequilíbrios das ingestões calóricas. Quando a gente fala dos alimentos prontos para o preparo, que lá no guia ele vai chamar de ultraprocessados, a gente vai falar um pouquinho das características dele para que eles tragam esse desequilíbrio no nosso peso. Então, quais são as características desses alimentos industrializados ou ultraprocessados, que é a palavra que o guia fala? Então, a primeira coisa é que eles são formulados para ser irresistíveis. Então, quando a gente fala em ultraprocessado, gente, a gente está falando em refrigerante, está falando numa lasanha pronta, está falando numa barra de cereal pronta, né? Em tudo que a gente vende pacotinho, né? Então, como é a propaganda desses alimentos? Então, primeiro que eles têm uma questão emocional ligada a todo um marketing ligado às questões emocionais para que você se atraia mais por aquele alimento, e também dentro dos ingredientes que são utilizados, ele também tem muito estudo por trás, o marketing estuda muito as nossas questões de paladar para que ele seja irresistível. Um alimento industrializado pode ser comido em qualquer situação ou qualquer lugar. Eu posso perfeitamente abrir um pacote de salgadinho ou de bolacha e ir comendo enquanto eu estou andando pelas escadas do metrô ou enquanto eu estou andando no meio da rua. Os tamanhos vão ficando cada vez maiores e ocupando cada vez mais espaço na nossa vida. E ele também aborda bastante as questões das calorias líquidas, que tem, além da questão das calorias, de ser um alimento com muito mais calorias, o fato de ser líquido faz com que a absorção seja muito mais rápida. Então, isso também vai interferir. E dá menos saciedade na gente também, né? Se tomar um líquido não é a mesma coisa que você mastigar um alimento, né? Sim. E é muita caloria, pouca saciedade. E aí, todas essas questões são questões que vão abordadas, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando para vocês, elas estão em profundidade lá no guia. Tudo que eu coloquei aqui são as explicações lá. Ah, gente, é complexo? Você que é nutricionista que entendeu? Não, né, Isa? Dá pra todo mundo entender. Sim. Assim, é longo, é bem completo, mas dá para você ir lendo uma partinha de cada vez e entendendo. Ele é muito bem fundamentado, mas numa linguagem muito clara. E aí, vamos continuar aí nas características dos ultraprocessados. O que ele fala também pra gente? Com frequência, eles são ricos em gordura e açúcar, e às vezes nos dois nutrientes, tá? Eu tenho sempre muito açúcar e muita gordura. Essa questão do sódio aí, eu até quis colocar mais completo, porque eu
achei uma abordagem bem diferente, porque quando a gente pensa em industrializado, é cheio de sal? É cheio de sal. Mas por que a gente pensa que é cheio de sal? Para dar sabor ou para conservar. Mas olha só que interessante que o guia coloca pra gente, que eles são cheios de sal para encobrir sabores indesejáveis dos aditivos ou das técnicas que são usadas para preparar esses alimentos. E aí não só o sal, né, gente? O açúcar também, né? Se eu tenho um sabor amargo, eu disfarço bem ele colocando mais sódio e mais açúcar, né? Com frequência, eles vão ser preparados com gorduras saturadas ou transaturadas, que são as gorduras que aumentam os riscos das doenças cardíacas. A gente são pobre em fibras e vitaminas, mas a gente compra lá a bolacha infantil, lá, a bolacha com apelo infantil, né? Não é bolacha infantil, mas a bolacha lá com o personagem escrito rico em vitaminas e minerais. Mas aonde vêm essas vitaminas e minerais? De fontes artificiais. E aí, o que os trabalhos têm mostrado cada vez mais pra gente? Que se a gente usa uma cápsula ou uma vitamina artificial, ela não traz para o nosso organismo o mesmo benefício que as vitaminas, fibras e minerais que estão dentro dos alimentos. Então, hoje, o que se tem provado cada vez mais, que é a maneira como esses nutrientes estão dentro do alimento que vai trazer benefícios para mim. Então, vale eu usar uma cápsula de vitamina A, de vitamina C, de vitamina E para eu não ficar velha? Não, não vale. Eu preciso comer verduras verdes escuras, eu preciso comer frutas de cor alaranjada, frutas de cor avermelhada. Não adianta eu ficar usando cápsula e esperar o mesmo efeito que eu tenho no alimento. Sem falar que as cápsulas têm uma porcentagem muito maior, né? Na verdade, o que tem mais chance de você conseguir com a cápsula é uma sobrecarga renal. É verdade. Né? Porque coloca muito para conseguir um pouco de aproveitamento. Agora que você comentando isso, muitas pessoas, quando a gente está fazendo as reuniões online, a questão das 3 frutas por dia, né? Aí a pessoa fala assim, eu não tenho hábito de consumir fruta. Será que eu posso pegar essas 3 e bater num suco? E aí eu já fiz toda a minha recomendação de fruta diária. Aí não vale, né, gente? Quando a gente bate, a gente sempre vai perder um pouco das fibras. Se eu demorar para consumir, algumas vitaminas também vão se perdendo. E também, gente, o que a gente fala aqui é de hábito saudável, não de resolver um problema. Aí eu vou comer fruta, vou colocar tudo lá no suco, faço um suco detox, né, que já vai fruta, legume, verdura e resolvo o problema. Pronto, já resolvi tudo no café da manhã, cumpri aquele dia. Não, gente, a ideia não é só cumprir 3 frutas. Para que a gente precisa comer mais frutas? Para consumir mais fibras ao longo do dia, para contribuir para a saciedade ao longo do dia, para você não ficar com fome no intervalo entre as refeições. Tem outra função, sim, não é só cumprir, né? Não é só fazer a carinha ficar feliz lá. Né? É verdade. É um pouco mais que isso. Né? Pode. E aí, o que a gente tem de questão importante também quando a gente fala dos ultraprocessados, quando a gente fala de peso, essa última questão é a questão mais importante. Porque os ultraprocessados têm 2 a 5 vezes mais calorias que um alimento preparado em casa. Isso quando a gente fala na mesma medida, tá, gente? Eu pego 100 gramas de arroz e feijão feito em casa e 100 gramas de um produto industrializado, eu tenho 2 a 5 vezes mais calorias. Então, eu poderia comer o dobro ou 5 vezes mais arroz e feijão para consumir aquelas calorias do que eu consumo num alimento industrializado. Então, basicamente, isso aí é o que a gente chama de densidade calórica, que é esse desenhinho aí. Então, 1 quilo de algodão pesa a mesma coisa que 1 quilo de chumbo, mas qual é o volume que isso ocupa, né? E aí essa questão do volume faz muita diferença quando a gente fala da biologia e do controle do peso. Então a gente vai explorar agora um pouquinho dessas questões aí de que diferença faz essa densidade calórica maior do industrializado. Então, quando a gente fala nessa maior densidade calórica, o que ela faz no nosso organismo? Ela faz ele se confundir. Por quê? A gente tem diversos sinais metabólicos que fazem com que a gente mantenha o nosso peso. Não sei se alguém já viu alguma vez boia de
boia de tanque de gasolina ou boia de onde tem uma bomba para encher água. Então, ela fica caidinha assim, para que a água vá entrando, e aí a água vai subindo, 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 chega, ela levanta a boia, e aqui tem um sensor que fala, olha, já está cheio, pode parar de entrar. Então, fecha o cano que está dentro desse lado aqui. E o nosso organismo foi feito com diversos sinais de boia, para falar, olha, para de comer, que já está o suficiente, você não precisa ingerir mais calorias. Então, o nosso corpo foi criado perfeito com controles para que a gente não ganhasse peso. Só que quando a gente consome os alimentos ultraprocessados, eles burlam esses sistemas. De que maneira? Então, vamos lá ver nessas questões aí. A primeira coisa é que se a gente está falando lá no quilo de chumbo, ele tem menor volume. E esse menor volume causa menor dilatação no nosso estômago, que é um dos nossos sinais de saciedade. Então, quando eu como, o estômago dilata. Na parede do estômago, eu tenho células nervosas que vão mandar uma mensagem para o cérebro. Olha, pode parar de comer, que já ocupou todo o espaço, tá ok aqui. Se eu tenho um volume menor, eu vou comer muito mais para ativar esse mecanismo, que a gente nem chama de saciedade, chama de saciação. Essa questão da dilatação é chamada de saciação, que é um dos primeiros sinais da saciedade. Aí, um outro sinal que a gente tem, que também os ultraprocessados burlam, é a questão da grelina. Que a grelina é um hormônio responsável pela saciedade, que é produzido dentro do nosso estômago. E aí, a grelina é produzida lá no estômago e ela também vai lá para o cérebro e fala, olha, pode parar de comer que já tem bastante calorias aqui dentro do estômago. Só que quando eu tenho alimentos mais ricos em gordura, que lembra, a gente viu lá atrás que os industrializados são mais ricos em gordura, eu tenho menor ativação da grelina. Então, eu vou ter menor sensação de saciedade também pela ativação da grelina. Outro sinal é que a gente tem a produção da leptina. Quem é a leptina? Ela é um hormônio também que fica presente nos nossos tecidos de gordura, no tecido adiposo, naquela gordurinha mesmo lá da cintura, de todo o tecido de gordura que a gente tem leptina. E qual é o papel da leptina? Falar, olha, o seu estoque de gordura já tá legal, não precisa ingerir mais calorias no dia hoje. Porque quando a gente fala de composição corporal, se a gente fala de homem, a taxa de gordura é o ideal entre 15% e 20%. Quando a gente fala de mulher, entre 20% e 27%. Então, a gente tem a leptina como um sinalizador de que a gente está com a taxa de gordura adequada. Porque tudo que eu como em excesso vai se transformar em gordura corporal, seja lá qual alimento for. Comi calorias a mais, eu acabo transformando em gordura abdominal. Ou em outras partes, mulher, por exemplo, mais quadril e culote, né? Principalmente no período antes da menopausa. E aí, lá a gente tem a leptina, que é esse hormônio que vai falar, olha, o tecido de gordura está suficiente, então a gente não precisa mais guardar gordura. Só que quando eu como gorduras saturadas, que estão em maior oferta nos industrializados, eu tenho menor ação da leptina. Então, eu continuo estocando mais gordura, porque esse sinal também não está funcionando bem. Fora isso, todos os aditivos químicos e a própria mistura de vários alimentos faz com que outros sinalizadores de fome e de saciedade, que saciedade é o quê? Pode parar de comer, não funcione. A gente tem outros sinais de quando chega lá no intestino, a gente tem outros sinalizadores lá no intestino que também mandam um sinal que faz o sinal do intervalo das refeições. Então, quando chega o alimento lá no intestino, eu tenho dois sinalizadores, que é uns nomes complicados, da GLP-1 e APYY, que eles vão também mandar um sinal lá e falar, olha, tem resíduo ainda aqui no intestino. Então, não precisa continuar chegando alimento. Mas os industrializados confundem também esses sinais.
Então, é aquela pessoa que fica beliscando o tempo todo, porque esse sinal fica defeituoso. Então, vocês estão vendo, gente, quantos sinais o corpo tem para funcionar com perfeição para falar para a gente o quanto a gente realmente precisa comer, mas quando a gente dá o alimento inadequado, que é de muita densidade calórica, a gente acaba burlando. E aí fica realmente mais difícil eu conseguir perder peso. E aí agora a gente vai falar de solução, né? Só falamos dos problemas. Então, como é que a gente tem que fazer? Então, até usando o mesmo formato da pirâmide, que mostra o quê? Embaixo o que mais eu preciso comer, em cima o que menos eu preciso comer. Eu fiz para vocês um parâmetro de como a gente deveria consumir. Então, na maior parte do tempo, a nossa alimentação devia ser a base de alimentos in natura ou alimentos naturais, que isso fica bem claro, eu acho, né? O que é um alimento natural? É aquele que sai direto da árvore ou direto do chão, né? Uma fruta, uma verdura, um legume, alguma coisa que não vai sofrer nenhum tipo de processamento. Que do mesmo jeito que veio da natureza, eu posso consumir. E aí, a gente tem os minimamente processados. Que aí, vamos lá para a explicação do guia de quem é o minimamente processado. Então, minimamente processado é aquele alimento que sofreu algum tipo de limpeza, ou tirou as partes, passou por uma secagem, uma lavagem. Quais são exemplos disso? Uma abóbora que às vezes a gente compra já picada na bandeja, né, com papel filme, uma couve que você compra picadinha, o arroz que passou pelo processo de retirada da casca, um feijão que só foi empacotado. Ele é industrializado? É, porque hoje, infelizmente, não dá para a gente ter acesso a tudo direto do produtor, né? A gente tem todos os atravessadores, mas ele sofreu por um processo industrial que não alterou o alimento e nem adicionou nada a esse alimento. Então, eu não adicionei nada diferente do que é o próprio alimento. Então, esse é o minimamente processado. Então, esses é que deveriam ser a base da nossa alimentação. A maior parte do tempo, a gente deveria comer os alimentos ou naturais, ou que até passaram pelo processo industrial, mas não tiveram nenhuma adição de condimentos ou de ingredientes, tá? E aí, nem todos os alimentos dá pra gente comer sem fazer algum tipo de preparo. Por isso, vem depois os ingredientes culinários. O que são os ingredientes culinários? Óleo, açúcar e sal, tá? Então, esses 3 ingredientes são os ingredientes culinários. E outros temperos também, tá? Então, vamos ver lá o que o guia fala pra gente. Por que a gente deve consumir com moderação os ingredientes culinários? Porque eles são necessários, né? Então, para a gente preparar um arroz e um feijão, não dá para comer ele cru. Então, eu preciso preparar. Mas se eu adicionar com moderação o sal e o óleo, eu vou ter uma preparação culinária variada. Então, eu posso fazer uma abobrinha grelhada e um dia refogada e um dia assada. E isso vai dar sabores diferentes, mas ainda vai ser nutricionalmente balanceado, se eu não colocar em excesso. Qual seria o problema de eu colocar em excesso? Olha lá o que interessante que o guia traz pra gente. Se a gente comparar óleos e gorduras com um alimento, com um grão, ele tem 6 vezes mais calorias. Se eu comparar com um legume ou uma verdura, ele tem 20 vezes mais calorias. Então, por isso que eu nunca devo colocar um montão de óleo dentro da minha preparação. O mesmo vale para o açúcar. Olha lá o que ele faz de comparação do açúcar. Ele tem 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que uma fruta. Então, não adianta eu tomar um suco de fruta natural, mas eu encher de açúcar. Por quê? O açúcar é muito mais calórico do que a fruta. A culpa é que o suco de laranja é calórico? Não, é o tanto de açúcar que eu coloquei lá no meu suco. Tá? Então, é isso que a gente precisa tomar de cuidado. Quando a gente fala de sal, a recomendação são 5 gramas por dia. Tá? Então, 5 pacotinhos daquele de mercado, mas sempre pensar que também tem alimentos que a gente come com sal. Então, quanto menos eu usar, melhor. Quando a gente fala de óleo, gente, se a gente pensar em um casal
que só almoça em casa, o ideal é que a sua garrafa de óleo dure 2 meses. Se eu só almoço ou se eu só janto. Então, é um casal, 2 pessoas na casa e só tem uma refeição por dia. Deveria durar 60 dias uma garrafa de óleo. Isso tanto para salada como para cozinhar. E se for almoçando e jantando, deveria durar 1 mês. Se é uma família de 4 pessoas, por exemplo, né? E todo mundo come em casa, meia por mês, tá? Mais ou menos essa é a conta, tá? E aí, por exemplo, em colheres, como que seria para preparar um arroz, O que a gente costuma falar para preparo de uma refeição, eu costumo falar uma colher de sobremesa. Certo. Para preparo de uma refeição. Aí depende se você vai preparar para 2 pessoas, né? 2 colheres de sobremesa para todos os preparos. É isso que vocês recomendam. Mais ou menos 6 a 8 ml, eu falo. Aí, gente, os próximos que a gente tem aqui na lista, que aí a gente já deve consumir em menor quantidade, são os processados. E aí, quem são os processados? Ficou aqui na frente, né? Deixa eu tirar. Dá pra gente tirar? Tá. Aí, os processados, eles são alimentos fabricados pela indústria com base dos alimentos in natura. Então, eu pego lá um arroz, um feijão, uma abobrinha, só que a indústria adiciona os ingredientes culinários. Então, eu vou fazer o que eu faço na minha casa, coloco sal, açúcar e óleo, só que como é feito pela indústria, acaba sendo em maior quantidade. O que a gente tem de exemplo aí? Por exemplo, uma geleia, um suco, tá? Então, um suco que não tem aditivo químico, né? É um suco sem aditivos, mas ele vai muito mais açúcar do que vai o suco normal. Uma geleia, se a gente pegar uma geleia industrializada, como ela é feita? A mesma quantidade de fruta vai a mesma quantidade de açúcar. Então, é 50%, 50%. Então, o fato dele ter em grandes quantidades o sal e o açúcar faz com que este alimento acabe se tornando inadequado nutricionalmente falando. E isso propicia maior chance de doenças como hipertensão, diabetes e o excesso de peso também. Índia, fizeram 2 perguntas aqui do mesmo tema. A Sabrina falou que ela utiliza banha na casa dela, né, banha de porco, para temperar o feijão. E a Jussiane colocou que trocou o óleo vegetal por banha, porque ele que é menos processado. O que você tem a falar para isso? E aproveitando também que eu pedi para você falar um pouco do uso do óleo de coco em preparações culinárias, assim, o que você acha? Porque tem um consenso do CFN que fala que é para utilizar com moderação, né, que não tem nada específico, mas eu acredito que tem muita gente que... Se a gente for olhar a questão da banha com as recomendações do Ministério atual, realmente ele é um alimento in natura, tá? Depende de onde a gente está comprando isso, tá, gente? Porque a banha, às vezes, pode ser vendido como gordura hidrogenada, né? Sim, porque está no mesmo formato. E aí, se for gordura hidrogenada, então, prestar atenção de onde está vindo a procedência disso, tá? O que eu penso, se for a banha natural, a gente está falando de um alimento in natura. Não vejo problema de trocar. Não sei a questão da saturação, se ela é mais rápida ou mais devagar, você sabe? Porque a gente tem essa questão da saturação, né? Conversa nutricionista. Dependendo do tipo de óleo, ele é transformado em gordura transaturada mais rápido ou mais devagar quando a gente coloca na panela, tá? E aí eu não sei se a banha é mais rápida ou mais lenta, porque isso transforma, tá, gente? Eu posso usar o óleo de canola, que ele é melhor? Ele demora mais tempo para preparar, mas se você ficar muito tempo fritando o alho e a cebola, você vai transformar em gordura trans durante o preparo. E aí eu não sei se a banha é mais lenta ou mais devagar. Aqui também não tá dizendo nada, dei uma procuradinha. Depois a gente pode responder essa questão. Fica para a Isabela responder para você. Eu respondo, depois eu na questão da saturação, se ela tem vantagem, por exemplo, em relação ao óleo de canola ou não. Mas é um alimento natural, tá? Pensando, eu estou fazendo a escolha certa
com a procedência? Está. Só tome cuidado se realmente é banha, porque a gordura vegetal hidrogenada fica com a mesma característica da banha, que é uma gordura rígida e branca, tá? Questão óleo de coco, gente. Nova moda do verão, né? Ainda bem que tá chegando outro verão, vai vir uma nova. A única exceção. Então, quando a gente fala de gordura saturada, a gente só tem fontes animais. A única exceção é o óleo de coco. Então, ele é uma fonte vegetal, porém de gordura saturada. Tanto o CFN como também a Abeso lançaram uma normativa dizendo que não é uma gordura saudável. Gordura saudável é óleo vegetal sem esquentar. Ponto. O que é saudável? Óleo vegetal sem esquentar. Esquentou, já virou gordura transsaturada, também não é saudável, tá? Infelizmente, a gente tem o hábito espanhol, que é fritar o alho e a cebola. Né? O ideal é o quê? Preparar como os portugueses. Cozinha sem óleo, põe o azeite no final, depois que eu desliguei o fogo. Porque aí eu não transformo em gordura transsaturada. Aí, realmente, eu fico com uma gordura saudável. Você pode repetir só a Sônia? Ela pediu para você falar qual a quantidade a ser usada do óleo na preparação da comida. Você já respondeu isso? Só repetir para ela, por favor. Quando a gente fala de refeição, 6 a 8 ml. Se for aí eu transformei isso, né? Calculei lá pelas refeições. Se for um casal só janta, então vou preparar 60 refeições no mês, né? Os 30 dias comendo das 60 refeições. Então, dá cata de óleo no mês. Se os dois almoçarem e jantarem, então a gente está falando de 120 refeições no mês, a garrafa de óleo deveria durar um mês. Obrigada. E aí, ficou clara a questão do processado? Sim, né? Acho que sim. Não mandaram mais questões. Tá, então o processado, a diferença é que ele vai ter sal e açúcar em excesso, tá? E aí, a gente entra por último... Deixa eu ver. Aí a gente entra por último com os ultraprocessados. Aqui. Os ultraprocessados, vamos trocar eu de lugar de novo. Que a gente já falou bastante deles, né? Mas como a gente identifica um ultraprocessado? Então, ele tem um número elevado de ingredientes. E a principal característica dele é o que a gente chama de nomes estranhos, que são coisas que não são alimentos de verdade, não são ingredientes que a gente teria na nossa casa. Então, xarope de frutose, xarope de glicose, açúcar invertido, amido modificado, realçador de sabor, emulsificante, que aí são gomas xantanas, né? E o que significa? Até para mim, acho, às vezes são os nomes que eu falo, nossa, não faço ideia do que é, né? Eu teria que dar um Google para ver o que é isso. E todos os aditivos químicos, tá? O espessante, umidificante, corante, que só esse grupo de aditivos químicos, gente, a gente tem 14 classes. Então, por exemplo, corante é uma classe. No corante eu tenho todas as cores. Classes, a gente tem 14, então tem muita química nos alimentos. A gente vai saber qual é o tipo de alimento que a gente está consumindo quando a gente está falando de industrializado, né? Como é que eu sei a que classe ele pertence? Então, olhando sempre lista de ingredientes, tá? Então, eu viro o alimento ao contrário, eu tenho lá tabela nutricional e lista de ingredientes. Às vezes tá bem pequenininho, tá, gente? Aí você tem que ficar dobrando, procurando, mas é um item bem importante da gente acompanhar. E aí, o que a gente precisa saber? Que o primeiro ingrediente é sempre o que vem em maior oferta. Deixa eu ver se eu consigo me pôr pra cima aqui. Pronto. Tá? Então, o primeiro é o que tem maior quantidade. E o último é que está em menor quantidade. Então, eu pego uma barra de cereal. O primeiro ingrediente é açúcar, não serve, tá? Barra de cereal rica em fibras, se o primeiro ingrediente for aveia, tá? Se for floco de arroz, também não, porque não é um ingrediente integral, tá? Então, sempre o que aparecer primeiro é o que tem maior quantidade. Se você olhar chocolatados, por exemplo, vem açúcar e depois vem
cacau. É verdade. Tá? E aí, depois, por legislação, tá, gente? Não porque eles aparecem em menor quantidade. Depois vem os aditivos químicos, tá? Que é o corante, o acidulante, às vezes com nomes e às vezes até com números. Então, tem lá uma tabela, né? Se você entrar lá no site do Ministério da Saúde, tem uma tabela e cada um tem um número, que nem no CID tem para doença, né? Uma nomenclatura. E às vezes na embalagem nem vem o nome. É tão esquisito o nome ou tão grande o nome que se coloca só um número na lista lá dele. E aí, quanto menor o número de ingredientes, é melhor. E quanto menos nomes estranhos eu tiver, melhor ainda também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que estão falando ainda sobre a questão de óleo, banho. Perguntaram sobre o azeite, né? A Renata perguntou, e se eu uso o azeite de oliva para refogar o alho e a cebola? Tem uma questão de temperatura, tem uma questão de qualquer tipo de aquecimento já perde as propriedades? O que você... O azeite, gente, ele é o mais sensível ao calor. Como eu sei que está transformando em gordura trans? Isso é feito em laboratório, tá? Mas como eu sei mais ou menos que está começando a transformar? Sabe quando saem aquelas ondas de calor da panela? Quando o asfalto está muito quente, não saem umas ondas de calor do asfalto? Mais ou menos quando começa a sair essas ondas de calor da panela, eu já comecei a transformação. Se tiver fumaçando tudo, igual o pastel da feira, tá cheio de gordura trans lá, tá? Quanto mais fumaçar, mais eu tô transformando em gordura trans. E o azeite é mais sensível, tá? Então, quando a gente compara o azeite com óleos vegetais de milho, girassol ou o de soja mesmo, o azeite começa a transformação antes do que os outros tipos de óleo. Ele é mais sensível ao calor. Então, para cozinhar, o que é menos sensível, o que demora mais tempo para transformar, é o de canola. Depois girassol e milho. Isso, né? Depois girassol, depois milho, soja e aí o azeite. Tá? Então, é preferível usar de canola? Se eu fritar pouco tempo e o alho e a cebola. Se eu fico fritando até ficar pretinho aí o alho e a cebola, esquece, só gastou mais dinheiro comprando canola. Compra de soja que é mais barato e tudo bem. Ou faz o preparo sem o óleo e acrescenta o azeite no final. Se você acha que com o azeite fica muito mais saboroso, tenta colocar ele no final, ou coloca só um pouquinho no início, que aí só aquela quantidade você vai transformar em trans, e se achar necessidade, põe mais no final, sem pensar. E pensar também que azeite é saudável, mas é calórico, né? Não vai encher a salada de azeite, que não vai ajudar no processo de perda de peso de vocês. Pode perceber. E aí, gente, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, clica aqui, clica na tela. Aonde é que a gente... exemplos, esqueci. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês para não ficarem em dúvidas, de comparativos, tá, meninas? De comparativos entre um alimento feito em casa e um feito industrializado. Então, olha lá quando a gente vai fazer um hambúrguer caseiro. Essa receita tem lá no meu blog. Não sei se tem onde vocês têm alguma receita. Deve ter. No meu blog tem, tá? Tá lá no final do meu blog depois. Vai carne moída, farinha de aveia, ovo, sal e qualquer tipo de tempero. Posso pôr orégano, posso pôr salsinha, cebolinha, mas temperos naturais. Quando a gente pega um hambúrguer industrializado, olha lá o que ele tem. Carne bovina, água para dar mais peso, né? Gordura bovina, pega só a parte ruim, que é a gordura saturada, e coloca lá. Proteína de soja, gordura vegetal, sal, ou o primeiro nome estranho, maltodestrina, condimento, extrato de alecrim, aromatizante, mais um nome estranho, aroma natural de pimenta, estabilizante, olha lá, 2 tipos de estabilizante e 2 tipos de antioxidantes. E o corante também. Vocês estão vendo aí a história dos números, tá? Tá vendo que entre parênteses tem números? Às vezes só aparece o número, nem aparece o nome, tá? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Nossa, esse é triste. Molho de tomate.
tomate, óleo e o tempero que eu vou pôr lá, alho, cebola, sal, um louro, né? E aí, quando a gente pega um molho de tomate feito, industrializado, o que a gente tem? Tomate, cebola e açúcar, até aí tudo bem, né? Um açúcar para quebrar a acidez, que às vezes a gente põe em casa também. Mas aí o primeiro que a gente já não teria em casa, amido modificado. Sal, óleo vegetal, ok. Extrato de levedura. Difícil ter, né? Às vezes até acha em casa especializada, mas é um pouco difícil. Salsa, alho, álcool, orégano, manjerona, ok. Mas olha lá, realçador de sabor, glutamato monossódico e aromatizante. Aí, gente, olha só que coisa interessante que tem aí nesse rótulo. Alérgicos. Isso é obrigado por lei agora. Contém derivados de soja. Eu não achei a soja aí nos ingredientes. Eu também não, tô procurando. Então, assim, além de tudo, a lista de ingredientes muitas vezes não diz todas as verdades pra gente. Porque, como a indústria faz um monte de coisas, tem o que a gente chama de contaminação cruzada. Eu fiz num lugar perto de outro alimento e voa uma coisa para outra. E como agora é obrigado a colocar essa questão de alergia nos rótulos, então faz pouco tempo, né? Uns 6 meses. Foi antigamente só era obrigado a colocar a questão do glúten, né? Para quem tem doença celíaca. Hoje é obrigado a colocar um número muito maior de itens para a questão de alérgicos. E aí aparece essa soja aí nesse molho de tomate que a gente não sabe aonde, tá? Agora vem o mais chocante, gente. Bolo de chocolate. Vou fazer um bolo de chocolate em casa, o que eu vou precisar? Farinha, leite, ovos, chocolate, açúcar, óleo e fermento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingredientes. Aí, eu não tenho tempo para fazer bolo. E também, se eu fizer bolo em casa, o bolo vai ficar lá e eu vou ficar comendo. Aí, meu filho gosta de bolo de chocolate. Eu vou comprar o bolinho do pacotinho para ele. Muito mais prático, eu não perco tempo e o bolo não fica lá. Só ele leva para a escola. Olha só o que a gente tem no bolo industrializado de chocolate também, tá? Farinha de trigo, ok? Igual temos em casa. A fortificada, às vezes, a que a gente compra também é, tá? Açúcar, ovo, óleo de soja, gordura vegetal. Já não é legal. Açúcar invertido. Não faço ideia do que é açúcar invertido. Cacau, soro de leite, sal. Aí vem emulsificantes, depois, conservantes, aromatizantes, umectante, estabilizante. Gente, dá uma olhadinha, a gente tem a primeira e a segunda linha com ingredientes de verdade, né? Comidas, tirando o açúcar invertido. Mas aí a gente tem, depois da linha do óleo, né, a linha que começa com sal, já é emulsificante. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas de... 5, eu tinha contado 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas de aditivo químico. Então, eu tenho 1/3 de alimento de verdade e 1/4, né? E 3 partes de coisas artificiais. Tem um documentário que se chama Muito Além do Peso, você já deve ter visto. Já. Aí você vê a parte chama até Lia, eu até conheço essa pessoa, que ela fala que ela deixou um bolinho industrializado de chocolate e não estragou muitos dias. E se a gente deixa um em casa que a gente faz com ingredientes normais, né? Estraga rápido. Exatamente. Uma das coisas que o guia fala é isso, que os industrializados usam gorduras que não sofrem oxidação, justamente para que dure um tempão. Só que essas gorduras que não sofrem oxidação são as que entopem as nossas artérias, tá, gente? Então, quando eu uso um óleo caseiro, é muito diferente de eu usar uma gordura industrializada, tá? O efeito que vai fazer no nosso corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Jussiane perguntou se colorar aquele tempero é saudável. Sim, tempero natural, tá? Pode colocar sim. Então, e a Sabrina perguntou, então as farinhas que compramos para
se refere à farinha de trigo, né? De ferro e ácido fólico, são ok, dá pra gente utilizar, né? Sim, pode utilizar tanto a farinha branca como a farinha integral, né? Posso usar integral pensando em ter mais fibras e uma digestão mais lenta, mas posso usar farinha branca. Pode misturar as duas também, Pode misturar as duas. Se for para fazer bolo ou pão, o que eu faço em casa que eu acho que fica melhor na questão de ficar fofinho é usar a farinha de aveia ao invés de usar a farinha integral. Eu acho que fica mais fofinho, a farinha integral fica um pouco pesada. E aí você está fazendo com semi-integral. Você usa a branca ou a integral, você está colocando um grão integral e já vai ficar com a digestão mais lenta. Pode parecer. Aí, meninas, se vocês quiserem saber mais... para finalizar, tá? Que a gente já está chegando na finalização, essa frase do Michael Pollan, que ele é um repórter e um defensor da comida de verdade. Vocês vão olhar muitas vezes lá no guia essa questão comida de verdade. Ele coloca essa frase aí pra gente: não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida, né? Será que quando a nossa avó visse amido modificado, ela ia achar que é comida, né? E diferente do que a indústria tenta provar pra gente, não sei se alguém lembra, mas teve uma época que tinha uma propaganda de comida industrializada, dessas que são congeladas, e tinha uma linha de produção de vozinhas, inclusive bem parecida com essa vozinha aí da foto, mas ao contrário do que eles tentam vender pra gente, o produto industrializado não é feito por vozinhas, gente, é feito por máquinas, tá? Então, tentem fazer coisas em casa, né? E aí, para ajudar vocês nessa questão aí das comidas feitas em casa, então, se vocês tiverem dúvida, consultem o guia, ele é muito legal, ele dá exemplos de comida, inclusive comida regional, de como colocar no prato, ele fala de lidar com as dificuldades das questões do dia a dia, da correria do dia a dia, para ter uma alimentação mais saudável, só que ele é extenso. E aí, para quem não gosta tanto de ler assim, a dica que eu dou são os vídeos do Panelinha, que é o canal da Rita Lobo, que ela fez uma série de vídeos junto com o professor Carlos Augusto Monteiro, que é o autor principal do guia alimentar, tá? Que chama Comida de Verdade. Os vídeos são super legais, são vídeos curtinhos, de 5 a 10 minutos, são 10 vídeos, bem curtinhos, e aí no link você consegue acessar todos os vídeos. E aí eles dão diversas dicas de como a gente conseguir adaptar a nossa alimentação para comer mais comida de verdade. E inclusive dá exemplos, tá, gente? Que uma coisa que nem eu sabia, que a Rita Lobo pergunta para o Dr. Carlos Augusto e ele responde que sim, é que o tomate pelado é comida de verdade. Nossa, o que vem industrializado? O que vem na lata. Eu sempre olhava ele, eu via que ele era zero sódio, ele era só o tomate, eu sempre achei ele muito interessante, mas aí você fica meio com preconceito, mas né, tá dentro da lata, né? Como assim? Mas não, então o autor do guia falou pra gente que é comida de verdade. Então, às vezes, não dá pra eu comprar o tomate, cozinhar na panela de pressão, bater pra congelar. Então, uma boa dica são esses tomates pelados, que hoje é bem mais comum, né, nos mercados. E aí, por último, meninas, os meus contatos. Lá no blog tem algumas receitas, algumas dicas de como a gente congelar as coisas para, diante dessa correria do dia a dia, a gente mesmo assim conseguir comer comida. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedora. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim, manda para a Isa pelo aplicativo, pelos canais de vocês, mas se vocês quiserem também, pode mandar nos meus canais, eu respondo para vocês também, vai ser um super prazer. Bom, então mais perguntas aí? Não, ninguém mandou, não. O Antônio só agradeceu, a Sônia, o pessoal tá agradecendo. Obrigada. Eu deixei os links que você colocou e deixei também o link do seu blog para o pessoal te adicionar aqui. Ok. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado da reunião. Eu adorei, foi muito legal. Eu acho que foi bem esclarecedor, né, em relação ao guia. E encontrem a Inti aí nas redes sociais. Ela tá sempre também postando vídeos, dando informação aí pra gente. É bom ter alguém que a gente confia, né, para tirar informação, porque hoje em dia, né, é informação de tanto lugar. Mas pode confiar na Inti, porque ela vai dar a informação correta, tá? E adicionem ela nas redes sociais e o blog dela também.
visitem, né? Curtam, comentam, façam proveito aí das ferramentas que ela dá para vocês. Queria agradecer a participação, as perguntas, tá, gente? E até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. Pessoal.